sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade das páginas 146 a 150. Esta atividade é referente ao texto A Formação da Terra. Então, peguem o livro que vamos começar. Antes de iniciarmos a correção, vamos fazer a leitura do Aprenda Mais. O uso de imagens. Os textos escritos em que predomina a exposição de informações normalmente são acompanhados de imagens que se associam ao texto principal. A função dessas imagens, em geral, é complementar o texto e prender a atenção do leitor. Já os textos expositivos de livros didáticos, as imagens são usadas fundamentalmente com o objetivo pedagógico, ou seja, para facilitar o entendimento do leitor. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Como todo gênero textual, o texto expositivo em livro didático é marcado por características bem definidas relacionadas tanto à sua estrutura quanto à sua função social. Pensando nisso, discuta com o professor e com os seus colegas as seguintes questões. Letra A. Identifiquem algumas características dos textos expositivos em livros didáticos associadas à sua estrutura e função social. A resposta para esta questão é a seguinte: frases curtas e diretas, associação entre textos verbais e imagens, complementação das informações por meio de infográficos, fotos e legendas, organização visual clara, divisão do conteúdo em títulos e subtítulos e etc. Letra B. Tendo em vista a função social desse texto, o que aconteceria caso fossem retiradas todas as imagens? Então, a resposta é a seguinte: o texto perderia informações importantes e, por esse motivo, teria o seu entendimento prejudicado. Segunda questão. Nos textos expositivos em geral, a utilização de imagens é muito comum, pois elas tanto contribuem para o enriquecimento informativo, quanto chamam a atenção do leitor para o texto. No entanto, as imagens não podem ser colocadas de qualquer maneira. Elas têm de ser acompanhadas de uma legenda, um pequeno texto informativo que a relaciona ao texto principal. Pensando nisso, analise a legenda da fotografia utilizada na página 142 e, em seguida, responda às questões propostas. Letra A. Identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. A resposta é a seguinte: o estudo das rochas mais antigas já catalogadas, segundo parágrafo. Letra B. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda traz para o leitor uma informação nova. Que informação é essa? É a identificação do local específico onde foram encontradas as rochas mais antigas do planeta. Terceira questão, página 147. As imagens abaixo foram elaboradas para complementar o texto didático, a formação da Terra. Analise-as com atenção e, em seguida, crie uma legenda para cada uma delas, com o propósito de enriquecer o texto que irão complementar. As respostas para as questões são respostas pessoais. Mas caso vocês não tenham conseguido, eu vou dar algumas sugestões. Na primeira imagem, vocês podem colocar como resposta: o calendário é uma ferramenta de contagem do tempo histórico.
na segunda imagem. O surgimento, a expansão e o fim dos dinossauros são alguns dos principais acontecimentos da era Mesozoica. Então, são sugestões. Caso vocês tenham colocado algo diferente e que seja interessante, também é válido. Quarta questão. Releia o primeiro parágrafo do texto 1. Nesse parágrafo, há uma palavra destacada em negrito. Reflita por que esse destaque foi utilizado. E aí, conseguiram responder esta questão? A resposta pode ser a seguinte: o destaque foi utilizado para chamar a atenção do leitor para a compreensão de uma informação importante. Quinta questão. O texto a seguir é a reprodução da página 54 do livro didático Diálogos da História, sexto ano, da editora Construir, 2013. Pensando no que você refletiu na questão anterior a respeito do uso do negrito, leia esta página procurando identificar as palavras que deveriam estar destacadas pelo mesmo motivo. Então, nesta questão, vocês devem destacar as palavras pré-história e escrita. Sexta questão. Como você certamente percebeu, o texto da página 148 apresenta uma informação que foi posta em um gráfico, isto é, um infográfico. Com o desenvolvimento das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, outras linguagens, para além da língua oral ou escrita, começaram a ser exploradas na veiculação de informações e ideias, como a imagem e a organização espacial, as cores, o som e o movimento. Destaca-se nesse cenário de criatividade comunicativa o gênero textual infográfico. O infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros, como a notícia, a reportagem e os textos de divulgação científica, e principalmente o texto expositivo em livro didático. Podemos dizer que o principal objetivo desse gênero textual é chamar a atenção do leitor para a leitura do texto mais amplo do qual ele faz parte, principalmente devido a seu apelo visual. Assim, em uma reportagem, por exemplo, muitas vezes o leitor direciona a sua atenção apenas para o infográfico, que acaba dispensando a leitura do texto como um todo. Já em um texto expositivo de livro didático, esse gênero pode funcionar como um resumo dos estudos. Pensando nisso, analise o infográfico a seguir e responda as questões propostas. Letra A. Apesar de não estarmos visualizando o texto didático do qual este infográfico faz parte, é possível elaborarmos algumas hipóteses sobre ele, utilizando seu conhecimento de mundo sobre as palavras apresentadas nesse texto. Para você, qual é o tema do texto do qual este infográfico faz parte? A resposta para esta questão é pessoal, mas para aqueles que não entenderam o texto, o tema do texto é o estudo da biosfera. Letra B. Observando a apresentação visual das informações, identifique qual é o primeiro e o último tema abordado no infográfico do texto didático. O primeiro tema abordado é o átomo e o último é a biosfera. Letra C. Considerando as informações apresentadas no infográfico, é correto afirmar que os átomos são formados por moléculas? A resposta é a seguinte: não. Na verdade, os átomos
formam as moléculas? Letra D. Que detalhe visual permite a conclusão do item C? A sequência em que os nomes foram apresentados, sugerindo uma ideia de adição. Átomos formam moléculas que formam orgânulos, etc. E aqui finalizamos mais uma correção de atividade. Vocês deverão fazer agora a atividade das páginas 156 a 159. Esta atividade é uma produção textual. Então, leiam direitinho a proposta, certo? O planejamento e façam a produção textual solicitada. Até a próxima aula e tchau, tchau!